mesmo. Gente, quem sair, volta, tá? Aí, bom dia, segundo ano. Quem saiu, manda voltar pelo mesmo link. Nome, número e série lá no chat, tá? Vamos começar mais uma aula. Avisem os coleguinhas se tá tendo a aula, que eles estão perdendo. Lembrando que depois da aula, assim que acabar, eu mando os PPTs para vocês, tá? Tá soltinho. Ok, professor. Ok. Ai, gente, eu vou ficar tossindo mesmo, que eu tô perebenta. Vamos lá. Tá lindíssimo os slides, gente. Eu tô me esperando. Vamos lá. EI Inácio Monteiro, Coab Inácio Monteiro 3. Por que o EI, professor? Escola de período integral, tá? Deveria ter um P, né? Mas é EI, tá? Qual que vai ser o tema hoje, Pro? Eu coloquei essa tela bonitinha aí do Boom, Slash, Smack, que antigamente dos filmes eles colocavam esses sons, né, do Batman principalmente, para falar referência ao som, né, Splash, Smack e assim vai, né? Então, para remeter ao quê? Ao som. A gente vai falar sobre som hoje. Questões de som no cotidiano contemporâneo. É algo que a gente vai começar hoje, vai terminar na próxima live, porque eu vou ter que preparar toda a minha casa para fazer uma aula em pé, ensinando vocês a fazer cálculo, tá? Questões de som cotidiano contemporâneo. Habilidade: reconhecer escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns instrumentos. Mas para que eu possa falar sobre instrumentos musicais, que eu possa falar sobre princípios físicos, eu preciso fazer um resumão até agora do que vocês viram. Gente, minha filha tá na sala? Luísa tá aí? Acho que não. Avisa minha filha que tá tendo aula, Patrick. O que é o som? O som é uma vibração que se propaga pelo ar. Só pelo ar? Não é só pelo ar. Ele se propaga. Na água, ela tem suas partículas de oxigênio, então ela tem as suas ligações atômicas, uma mais próxima da outra, então ela tem como ela fluir. Dentro do ferro, que ela se propaga melhor, ela também tem como fazer vibrar e esse som se propagar do começo do ferro até o final, numa velocidade um pouco maior do que em outros ambientes, né? O som é uma onda capaz de propagar pelo ar e por outros meios de vibração. Quer dizer, vibrou, propaguei o som. Então, eu consigo propagar esse som a partir de movimento de moléculas. A velocidade também da propagação, ela depende do meio, tá? Então, se eu falo do ar, a velocidade é aproximada a 340 metros por segundo. Então, esse som, ele vai sair a 340 metros por segundo. Então, eu vou demorar um tempo diferente da luz. Então, quer dizer, eu vejo mais rápido. Tanto é que quando a gente tem uma tempestade, o relâmpago a gente vê mais rápido do que ouvir o trovão. São eventos diferentes? Nunca. Ambos acontecem no exato momento. No exato momento que existe a descarga elétrica, existem os dois fenômenos, o raio e o trovão. Só que a gente vê o raio primeiro e ouve o trovão depois, porque a velocidade da luz é muito maior, muito superior à velocidade do som. Por isso que a gente primeiro vê o raio e logo depois a gente vê aquele bum, que é o trovão, tá? Como que esse som é propagado? Aqui tem a caixinha de som. Cada vez que... Como que funciona a caixinha de som? São cargas eletromagnéticas. Tá aqui o ímã, ele vai vibrar numa velocidade e fazer com que aquele papelzinho, ele faça isso aqui, oscile. Essa oscilação de sacudir esse papelzinho, o ar que está dentro da caixa de som, ele vai ter uma frequência. A cada frequência vai emitir como se fosse um timbre, uma nota, né?
E aí eu vou conseguir identificar isso como som. A caixa, se vocês abrirem qualquer caixa de som, vocês vão encontrar um imãzinho, fio de cobre e papel. Alguns que são muito precisos vão usar outros tipos de materiais, mas o normal de caixa de som de carro, de sonzinho desses sonzinhos velhos que vocês compram aí, esqueci o nome dele, é esse princípio, tá? É um eletroímã, um eletroímã, papel. Ah, minha filha chegou. Bom dia, minha filha. Estava perguntando de você. Então, ele se propaga desse jeito. Dúvidas? Soltinho? Tranquilo, gente, tranquilo. Nenhuma dúvida. Tranquilo, né? Com relação à parte mecânica de como o som funciona, é simples. Vibra, empurra o ar, do outro lado ele é codificado como som. Eu preciso de duas pecinhas aí, duas peças mecânicas. A que vai vibrar o ar, as moléculas, e a que vai receber essas vibrações e decodificar como som. Então, assim, para essa parte mecânica, eu acho que é muito mais fácil de entender o que está matando, qual é o grande problema. É isso aqui. É entender essa onda, que ela, para falar a verdade, ela não vai aparecer somente no som. Quando a gente fala de ondas, a gente vai ver esse comprimento, esse formato de onda, matematicamente, praticamente em tudo, na luz, eletromagnéticos. Quando a gente estiver falando sobre raios eletromagnéticos, a gente vai estar falando sobre comprimento de ondas, sobre questão de frequência do som. Então, a gente vai estar falando sobre amplitude. O que seria amplitude, Pro? É do ponto máximo até o ponto mínimo. Só que a gente não conta isso, a gente conta até a linha central. Por quê? É o pico da minha frequência, aonde eu empurro o ar, e aí é como ele é... como é que eu posso dizer? É o momento que ele dá uma baixada, né? Eu empurro o ar com o meu som, é que a gente consegue falar só palavras, né? Então a gente acaba empurrando várias frequências, né? São várias nuances de ar. Mas pensa, vamos supor, eu falei o A, né? Meu Jesus. E aí, quando eu falo o A, eu consegui falar outro som, existe essa propagação. O A não sumiu. Lembra quando a gente fala do tempo? Que o tempo, ele é constante. Então, quando a gente fala assim, Pro, mas por que falam tanto de viagem no tempo? Porque o tempo não parou de existir. Enquanto essas partículas, essas moléculas não forem deflagradas, não forem espalhadas, ela não deixa de existir. Então, entre um intervalo e outro, de picos de frequência, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa parte que é a base, né? Tem outro nome, mas eu esqueci. Que tem essa parte que é a deflagração. Ele vai dar finalzinho da onda, então o comprimento de onda de uma frequência, eu meço daqui, na metade do pico, no ponto pico 1, pico 2. Todas as ondas? Não. A gente vai ver que mais pra frente a gente vai ter outro tipo de onda, que a gente vai fazer essa medida completamente diferente. Mas, de certa forma, se eu pegar e observar, esse pico e esse pico tem o mesmo comprimento daqui para cá, tá? Então, a gente vai falar sobre ele aqui, mas eu tô falando sobre ele somente fluido. Aquela frequência que só está mente indo, ela não está voltando. Ela só está indo para frente, está sendo só empurrada, tá? Não confundam isso. Outra coisa, onda e som. O som é uma onda longitudinal, quer dizer, ela é empurrada, ela vai vibrando. Para frente, para frente, para frente. Isso daí, se não houver nenhuma outra forma de fazer ela propagar e voltar. Fazer o quê? A ressonância. Lembra que a ressonância é você simplesmente empurrar essa frequência, ela vai chegar a um certo ponto, ela vai voltar e vai fazer o quê? Vai acumular. Lembra que a gente falou sobre a ponte? Que a frequência da ponte não era frequência sonora, mas era uma frequência em relação à energia da ponte. Ela já tinha energia dela e ela foi propagada uma energia sobre a energia que estava mantendo ela fixada. Lembrando que a ponte estava presa a cabos.
Então, é como se eu pegasse lá esse cabo e fizesse isso aqui, ó, girasse mecanicamente. Como a gente faz com ferro, a gente pega o ferro, vai quebrar, a gente fica assim, ó, num ponto só. Ele tem a frequência dele de questão de firma, ele é firme, né, ali naquele ponto, mas eu faço o quê? Mecanicamente eu vou estimulando. A energia daquela área, ela vai aquecer, ela vai dilatar e vai ficar mais fácil de quebrar. É como se eu fizesse a mesma coisa com a ponte, só que como que foi feito? Com o vento. O vento não estava tão forte assim, mas porém ele entrou na mesma frequência, ele fez a ressonância. Ele acumulou energia naquela ponte, fazendo com que ela entrasse em colapso e quebrasse. Então, assim, o som é uma onda longitudinal. Vai embora. Vai indo, tá? E ela, além disso, o som é mecânico. Eu preciso de algo para que ele seja deflagrado. Então, o som não é uma coisa que, tô aqui, não tem nada se movimentando, nada. Vamos falar no vácuo. Não tem nada. E esse som vai aparecer. Eu preciso de algo que faça para que vibre moléculas para que eu consiga ouvir. Por isso também tem que ser num lugar onde tem ar. Oxigênio, ar, precisa ter moléculas. No espaço dá para fazer? Próximo, ali dependendo da área, se tiver algum corpo celeste onde tem atmosfera, você consegue um som muito baixo, mas você não consegue um som. E aí eu vi algumas pessoas falando, colocando no Face o som do universo, né? Entenda o seguinte, não existe somente um tipo de onda, tá? Então, se estou falando de ondas de rádio, as ondas de rádio elas podem ser simplesmente, para falar a verdade, eles captam isso, as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, e eles conseguem simplesmente depois transformar isso em som. Pensa na caixinha de som. Na caixinha de som, eu simplesmente mando estímulos elétricos. E ali ela vai fazer o quê? Vai decodificar esses estímulos elétricos em som. Então, quer dizer, não há ninguém falando ali na caixinha. Assim, blá, blá, blá. Ninguém está falando na caixinha. Ele recebe o fio, liga e desliga uma frequência muito rápida, que faz com que o ar lá dentro vibre e transforme aquilo em som. Então, existe som no universo, eu consigo transformar dados em som. Ok? Alguma dúvida em relação àquele videozinho do Facebook? A gente fala pelo menos que estou vivo, você não está sozinha, não. Gente, estou dando uma meia hora, ninguém vai pensar. Nenhuma dúvida, não. Tá, fala pelo menos isso, sem dúvida, professora. Porque eu me sinto só, tá? Aí, quando vocês forem abrir o microfone, eu vou levar um susto, vou começar a chorar aqui, e aí, pronto. Eu me empolgo também. A velocidade do som depende do meio qual ele é propagado. Por quê? Porque dependendo do meio, ele pode chegar a 5.000 metros por segundo, tá? Quando ele é estimulado numa barra de ferro. Quando essa barra de ferro ela é excitada, lembrando que a barra de ferro, o que acontece? As moléculas, os átomos estão um mais próximo do outro. Então, você vai ter que, ele vai fazer rapidão, né? Até chegar na outra ponta, talvez na metade mesmo, dependendo do tamanho. O diapasão faz isso. O diapasão, são 2 barras de ferro, assim. Aí você bate a tampa de panela também. Você bate no cantinho, ela logo em seguida que você bate no cantinho, ela vai, porque ela já foi e já voltou, já foi e já voltou. Ela vai batendo e voltando, batendo e voltando. E isso várias vezes. E aí esse som consegue ser propagado pelo ar, aí diminui a velocidade, tá? Aí ele consegue ser propagado pelo ar e você consegue ouvir ali ele vibrando, tá? E consegue sentir também. O diapasão normalmente você consegue sentir e consegue aumentar a frequência. Oi? Ele dá para fazer essa vibração por causa que as moléculas estão juntas pelo fato de ser sólido, né? Sim, por ele ser mais denso. Mas não. Mas assim, não. Pensa o seguinte: falando do ferro, né? Se a gente parar para pensar no alumínio, mas por que o alumínio não faz a mesma coisa? Porque, de certa forma, vocês já pegaram uma barra de alumínio, já pegaram uma barra de ferro, ele é mais volátil, então as partículas atômicas, ele tem um espaço maior de ligação. Fala, o gatinho.
Ah, entendi. Era essa pergunta também que eu ia fazer, mas você já respondeu. Mas assim, eu queria te perguntar se tem como quebrar um cubo de gelo com, sabe, com a propagação de energia, com a voz, sei lá. Gelo não, porque o gelo, para falar a verdade, lembra que eu falei lá sobre ressonância? Para que eu consiga, somente na voz, quebrar aquela taça, eu preciso fazer com que ela fique no ponto exato para fazer isso. Qual que seria o ponto exato? Cristal. O cristal é vidro. A gente fala que é cristal, mas é vidro, mas é a pureza desse vidro, né? Ele tem elementos que deixam ele mais, como é que posso dizer, mais puro. Não tem bolhas de ar dentro, então, quer dizer, ele não vai ser elástico. Se tiver uma bolhinha de ar, ele consegue fazer o quê? Ficar elástico, né? Elástico, que eu digo, ele consegue ir e voltar sem quebrar por causa daquele pequeno, aquela partículazinha, aquele furinho que tá ali. Porque eu consigo quebrar algo quando ele está muito, muito próximo um do outro. É mais fácil de você fazer com que ele rache, né? Então, para eu conseguir fazer isso com o vidro, porque para falar também, para ele ser transparente, tem as ligações atômicas dele todo com um arranjo completamente diferente. Para ele ser transparente, eu preciso fazer o desarranjo, né? Então, ele tem a questão atômica completamente diferente de outro material, por isso que é transparente. E ele tem a questão, para ser um copo onde eu consiga quebrar, não pode ter bolhas de oxigênio, bolha de ar lá dentro. O gelo, ele é H2O. Então, ele é rico, também tem oxigênio lá dentro. Então, eu não vou conseguir, porque ele é mais maleável, tá? Ah, entendi. Obrigada, professora. Nada. Professora, Oi. O Kaique fez uma pergunta. A Desculpa, eu não tô conseguindo velocidade ver no chat. do som muda se o ar estiver rarefeito? Muda muito. Por quê? O ar rarefeito, que a gente fala, é a diminuição, né? A gente fala a diminuição do oxigênio naquela área. Então, ele fica mais difícil de respirar. Então, quer dizer, a propagação do som também lá vai ser mais difícil, tá? Tudo bem, Kaique? Faz assim, ó. Um dedinho, pelo menos, lá no chat. Vamos... O que é rarefeito? Quando você vai subindo, o que acontece quando a gente tá subindo em relação à gravidade? Ela Em puxa relação à mais. gravidade. Não? Não, só se você for para cair. Mas o que acontece em relação à gravidade? Quando a gente fala da estação espacial, qual que é a gravidade que tem lá? E ela está a 400 quilômetros aqui só. O que a gente fala sobre isso? Que a gravidade lá é o quê? Menor. Menor. Quando eu falo das Fossas Marianas, que está lá no fundo, lá, e eu falei para vocês, não dá para a gente descer, não só por uma questão do peso da água, porque, Por conta da pressão existente, né? E da gravidade. Quanto mais próximo, lembra que a Terra é um spinner. Lembrando que a Terra é um spinner, então quer dizer, aqui nas bordas... Então ela é plana. Ela é plana. Então, nas bordas, ela gira numa velocidade, de certa forma, um pouco menor do que no centro. O centro, ele está sempre girando. Então, a força gravitacional do centro da Terra é muito grande. Então, quanto mais profundo, maior vai ser a minha gravidade. Quando a gente fala de 9,8, é na linha do oceano. Quando a gente sobe, muda a gravidade. Quando a gente desce, muda a gravidade. Com isso, Lorraine, o ar rarefeito, conforme a gente vai subindo, a questão de oxigênio, ele vai diminuindo, porque o oxigênio ele é pesado. Então, a tendência dele é descer. O ozônio é leve. A tendência do ozônio é subir, ficar na camada de ozônio. Os raios ultravioletas, eles fazem a quebra desse gás, ozônio. O oxigênio é mais pesado, desce. Então, a quantidade de oxigênio suficiente para a gente está mais para baixo. Quando você sobe, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Ok? Então, o ar fica... também, né, professora? Mexe com a temperatura também. Lembrando que a gente já viu isso daí, dependendo das camadas e
do tipo de material, a composição das camadas, a temperatura vai de temperatura baixa a temperatura alta, tá? Lembrando disso. Oi. É tipo a condição do ar lá no pico de uma montanha, por exemplo. Quando é extremamente alta. Isso. Vamos Mais lá, denso, o Monte então. Everest, né? A condição do ar lá, ele é mais puro em relação à qualidade, porém, a questão de quantidade de oxigênio é menor, tanto é que você tem que levar um tanque de oxigênio para poder respirar lá. Ok? Ok. Ok. Fora que... Então, rarefeito seria essa, tipo, ao lugar alto, essa mudança, né? Do Sim. som. Ah, tá, entendi. Ele fica mais devagar. Não quer dizer que ele vai dizer, não vai propagar, mas ele vai devagar, um pouquinho mais devagar. Pouca coisa, tá, gente? Coisa mínima. Ok? Ok. Vamos lá. Frequência. É uma onda sonora medida em hertz. Hertz é vibração por segundo, tá? Hertz vocês vão ver tanto no som quanto quando vocês assistem a TV. Ontem o Patrick colocou no Facebook Ai, esqueci já, Patrick. O Patrick colocou o vídeo lá do Homem de Ferro em 60 frames. 60 FPS. DPS, né? 60 frames. O que seria 60 frames? São 60 Hz, são 60 imagens por segundo. Por isso que a qualidade é maior. E lógico que eu vou ficar tonta, porque eu assisti umas 10 vezes para ficar tonta. Meu esposo assistiu uma, ficou tonto. Eu falei, não dá para ter uma TV dessa. Mas a qualidade... Quando vocês veem também... Vou falar de luz um pouquinho, porque a gente já vai... essa aula mais uma e depois é luz, tá? Quando a gente também consegue ver imagens, eles conseguem colocar de 30, a maior qualidade de 30, se fazer 24 Hz por segundo, 24 imagens por segundo, dá a sensação para mim, que estou assistindo, que está parado, tá? Porque é o ponto exato aonde a imagem vai sempre ficar, o quadro parado. Ela vai ficar repetindo, e a sensação que eu vou ter é que ela tá parada. E ela não tá parada, tá se movimentando. Só que eu faço o quê? Eu diminuo a velocidade dessas imagens. A mesma coisa no som. A gente consegue ouvir numa frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Lembrando que conforme você vai envelhecendo, a capacidade de 20 mil vai diminuindo. E qual que é a maior preocupação hoje? É isso aqui, esse maldito, né? E então, quer dizer, eu hoje, quando chega a 18 mil Hz, eu começo a diminuição. Vocês, se continuarem usando o fone de ouvido do jeito que vocês usam, e fazendo com que essa pequena película ela fique se movimentando tanto, se desgastando tanto, essas células do ouvido, quando vocês chegarem à minha idade, vocês vão estar ouvindo entre 16, uma faixa de 16 mil Hz a 17 mil Hz. Quer dizer, há uma diminuição de capacidade, tá? Então, é muito perigoso isso. O homem ouve, mais ou menos, uma faixa de 20 a 20 mil. Animais conseguem muito mais do que isso. Alguns, outros não, tá? Então, essa frequência... Isso daí é intensidade, Pro? Não. Isso daí é a frequência, tá? Comprimento de onda sempre vai ser identificado com esse símbolo aqui, que é o lambda. Tá? Comprimento de onda de som é o espaço necessário para a onda sonora ser produzida oscilação completa. Então, ela vai e volta e vai de novo. Então, ela faz o que? Ela empurra o ar, dá uma descansadinha e empurra de novo. E assim por diante, tá? Amplitude da onda sonora define a intensidade. O que é intensidade? É o volume. Então, a amplitude, quando a gente fala amplitude do som, eu estou falando da intensidade dele. É volume. Volume do som, tá? Então, quanto mais... como é que eu posso dizer? Quanto maior o volume, vai ser maior a amplitude, porque vai ser empurrado com maior intensidade esse ar, tá? Então, a gente fala lá do...
Oi, É que nem sabia? quando os carros passam na rua, empurra com aquelas caixas de som bem grave, né? Então, que faz o quê? Vai, pum, Que né? treme toda a A janela, a porta. frequência daquele som normalmente é baixa, ela é aquela coisa bem baixinha, né? Porém, a amplitude dele é alta, porque eles usam uma intensidade tão alta na questão da amplitude, eles colocam lá em cima o volume, e aí ele faz o quê? Pum, empurra de uma vez só, né? Então, pensa isso com uma frequência aguda, mas ela não consegue, ela vai quebrar as caixas de som, porque ela vai fazer o quê? Vai vibrar muitas vezes, muito rápido. É tipo um 220, né? Que dá só aquele Sim, é como se empurrão. fosse um empurrão, e aí você percebe que tudo, é vale, gente, o nome do negócio, que tudo sacode, né? E aí você acaba vendo ali percebendo a vibração. Bom, agora a gente vai falar sobre o comprimento de onda. Quando a gente fala de uma crista e um vale, a gente está falando de meio lambda. O que seria meio lambda? Seria metade de um comprimento de uma onda completa. Metade do comprimento de uma onda completa. Porque eu meço essa onda, oh Jesus, daqui até a outra crista. Não se esqueçam disso. Quando eu estou falando de uma onda contínua, ela está sendo só propagada para frente. Ela não está voltando, tá? Então, isso daqui vocês têm que lembrar, marcar, pegar um PPT, deixar bonitinho no caderno. E aí a gente vai falar sobre ruído. O que seria o som? O som, um fenômeno acústico, consiste na propagação de ondas sonoras. Ponto. Só que dentre eles existe o ruído. O ruído é um fenômeno físico que faz o quê? Eu já falei sobre isso. O ruído é algo que me tira da minha zona de conforto. Faz com que o meu corpo sinta algo desconfortável. Então, quando é só necessariamente sons de frequência muito, muito rápida, não. Tem alguns ruídos que eles te incomodam, mas é uma coisa mais biológica. Para algumas pessoas gostam, outras não. Algumas pessoas odeiam o som de uma guitarra, outras que acham que é ruído, e outras pessoas não. Eu adoro. Então, assim, ruído é uma coisa, além de ser algo que vai te tirar do conforto, a questão de conforto, é algo que também é muito pessoal. Mas, fisicamente, é isso. É algo que, para falar a verdade, indica uma mistura de sons cuja frequência, ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não consegue ter uma frequência exata. Então, o som, o que ele faz? Ele vai, sobe, desce. Quando vocês vão fazer um eletrocardiograma, fala, vamos ouvir o ruído do coração. Ele tem uma sequência. Ele tem que bater de cada 60 a 60 segundos, não, 60 batidas por minuto, ou 70 batidas por minuto. Tem uma intensidade. Então, ele tem que dar um pico, descer, um pico, descer. Então, ele tem o quê? Ele tem uma sequência praticamente exata. É um ruído, né? Quando esse coração ele está com um ruído irregular, ele dá um pico, uma queda, um pico baixo, uma queda. Então, quer dizer, ele já não tem uma sequência tão exata assim. O ruído, ele não tem uma sequência de frequência que seja tão agradável. Então, ele tem os picos altos, pico baixo, pico, e não consegue manter isso. Os PPTs estão lindos para vocês fazerem tatuagem no corpo de vocês. Então, ruído dessa música. A queda de um objeto, bater de asas de um pássaro, cada um vai sentir aquela sensação dependendo da sua questão biológica e psicológica. Então, eu já falei para vocês, tem pessoas que amam o barulho da água caindo. Eu detesto, dá vontade de levantar, ir lá e desligar, porque eu tenho esse problema, né? O barulho da chuva me agrada, mas quando começa a fazer o pingo, eu tenho toque, eu tenho vontade de ir lá e desligar a chuva, porque começa só a cair aquelas gotinhas, me incomoda muito. Então, para mim, isso é ruído. Para outros, não. Outras pessoas gostam. Então, o que diferencia isso de música? Em relação à física, a música, ela tem a questão dos seus instrumentos, todos eles ajustados numa frequência que dá para ouvir que seja agradável, né? Então, eles têm uma sequência exata da frequência.
Ele, para falar a verdade, ele também tem não só a questão da sequência, mas sim a sua frequência, a sua amplitude também. Não existe um desarranjo, né? Então, assim, eu tenho lá minha bateria, tá com amplitude lá em cima e a minha guitarra com amplitude lá embaixo. Você acaba ouvindo somente o som da bateria. E o outro som que fica abaixo acaba meio que difuso e você não consegue identificar o outro instrumento. Então, ele tem que estar os dois instrumentos têm que estar exatamente igual. Até agora tudo ok? Tudo ok. Ok. E o som, o que seria o som? É o que eu falei, é aquela coisa que vai te fazer sentir um desconforto, né, em relação à parte biológica. Então, o ouvido vai doer, o coração vai acelerar, vai dar tontura para algumas pessoas, vai dar dor de cabeça, porque o seu corpo vai desgastar, vai ligar aquela maquininha para assim, peraí, a gente está correndo perigo, vai perder a audição. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o sinal de alerta e vai começar a trabalhar para mais, para evitar que haja um colapso naquele momento. Então, o seu corpo vai acelerar, o seu coração vai acelerar, você vai ter tontura, porque vai oxigenar para mais naquele momento todo o seu cérebro, então você vai sentir tonto. Fora que também essa questão de equilíbrio tem muito a ver com o som. Se eu não consigo ter equilíbrio nos dois ouvidos para poder me guiar, eu fico tonto, eu acabo perdendo o equilíbrio por causa disso. Então, tem essas ligações, o som, o ruído, acaba me atrapalhando por causa dessas coisas, que é mais biológico do que, para falar a verdade, do que a questão física, né? Porque a questão física vai ter questão da frequência? Vai. Mas nem todos os ruídos são de intensidade muito alta, algumas são bem baixas. Alguma coisa mandaram para mim. E aí a gente vai falar sobre as ondas estacionárias. Como que funcionam as ondas estacionárias? Eu tenho 2 pontos da corda. Essa corda está presa aqui, essa corda está presa aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa dos instrumentos musicais. Eles têm que fazer essa propagação, ele tem que fazer exatamente no local aonde essa onda vai se encontrar, né? Então, essa onda estacionária, vamos supor, tem uma corda aqui e uma corda aqui, que é essa cordinha bonitinha aqui. Ao vibrar ela vai fazer o quê? Vamos no azul. Ela vai fazer vai chegar aqui e vai voltar como a vermelha. Vai fazer isso aqui. Quer dizer, ela foi uma energia, foi propagada, chegou lá no final, voltou. Ela vai voltar e ela vai voltar fazendo o quê? Vai fazendo o contrário. Os pontos de encontro dessas ondas, que são esses pontinhos aqui que se chamam nós, isso se chama nós, são os vales não, desculpa, vale é outra coisa. São os pontos onde elas vão encontrar as duas frequências, a que foi e a que voltou. Aí não existe propagação nenhuma de som, é onde ela zerou. Então, quer dizer, se eu estou numa frequência 200 Hz, ela vai 200, 200, 200, 200, vai voltar 200. Só que na hora que ela se encontra com a outra que foi, zerou. Aí ela volta 200, quando se encontra, zerou. Vai, volta, quando se encontra de novo, zerou. Tudo bem aí? Ô, professora, isso é o que aconteceu na ponte? Ou não? Não necessariamente, porque na ponte o que aconteceu, essa ressonância foi o acúmulo também. Provavelmente ela tem, porque a ressonância e as ondas estacionárias, elas têm uma relação, porém, ambas são diferentes, porque o que acontece ali na onda, na ponte, ela conseguiu a mesma frequência, ela conseguiu a ressonância, porém, ela teve um desajuste. Quando ela chegou aqui, ela, ao invés dela anular, ela fez o contrário, ela somou, né? Então, provavelmente, o que aconteceu? Foi uma onda, foi, e ali somou. Bem onde encontrou, somou as forças. E nesse ponto é que ela entrou em colapso, tá? Tá bom. Aqui Entendi. entendeu? E aqui a gente tem que falar em relação ao comprimento de ondas, é por isso que eu preciso arrumar minha casa para isso.
Como que vai ser calculado agora o comprimento de onda? A gente vai olhar para o nó e vai olhar para o ventre. Aqui é onde o som, a frequência, né? O som está sendo propagado. Lembra o pico, só que aqui embaixo também está. Antes no vale não fazia isso, né? Então, aqui está sendo propagado também, como retorno, né? Então, assim, como que vai ser medido? A partir de agora, a gente vai medir esse comprimento de onda de um nó ao outro. De ventres também. Então, quer dizer, tenho aqui um comprimento de onda, né? Esse primeiro assim, ó, grandão. Esse comprimento, desculpa, eu falei que é de um ao outro, mas é não. Esse comprimento de onda vai ser daqui até aqui. Porém, ele tem 3 ventres, né? Então, eu vou ter que fazer um cálculo onde eu consiga calcular somente esse espaçamento aqui, essa ondinha aqui, ó, esse pequeno pedacinho, tá? Isso vai ser agora pro? Não. Isso daqui vai ser algo que a gente vai ter que... Eu vou ter que ter uma lousa, vou ter que passar para vocês de novo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, para falar a verdade, quando a gente fala de música, como que os equipamentos funcionam? Eles têm que ter essa questão da propagação do som, do retorno do som, que ele vai fazer a ressonância, vai voltar de novo o som, e somente aí é propagado. Porque a gente vai ter lá a corda do violino, ela vai ser excitada, né? Ela vai ser friccionada, essa corda vai vibrar, vai passar para dentro daquele buraquinho do violino para depois ser propagado. E para ter energia o suficiente, ela precisa ir e voltar e ser propagado, tá? Então, quando a gente fala sobre música, a gente não pode perder, esquecer sobre instrumentos musicais. A gente tem, na questão dos instrumentos musicais, a gente tem de corda, percussão, tem um outro que eu esqueci. Corda, percussão e sopro, né? Eu coloquei um ET. Oi! Gente? Não, eu ia falar que era sopro, só que aí você já falou. Tá ali. Então, coloquei um ETzinho com violino. O de corda, a gente já conhece. É o primeiro? Não, a gente vai falar primeiro de sopro. Como que funciona o de sopro? Lá dentro tem uma linguetinha, né? Então, esse ar vai entrar e vai vibrar essa linguetinha. Ela vai fazer isso aqui. Por dentro do cano, ele vai ter várias passagens para cada furinho no cano, tanto da flauta quanto dos outros aparelhos, eu não vou saber o nome. Ele vai sair, fecha um, sai o ar por aqui. Então, quer dizer, ele vai sair com uma nota, né? Uma nota musical. Fechei, apertei, vai sair pelo outro. E assim por diante. Porque cada furinho, cada comprimento daquela haste, né? O som se propaga diferente. Então, por isso que também depende muito do formato. Pode falar? Então a pressão que está fazendo dentro do instrumento vai mudar com os buraquinhos e fazer o linguetinho girar de forma diferente? A linguetinha vai fazer do mesmo jeito. Ela vai estar lá no início, só recebendo o ar que vai passar. O que vai mudar é a posição do furinho. É o furinho que vai fazer com que cada nota musical, o comprimento da haste, né? E aonde está esse furinho é como que vai sair esse som. Também lembrando que cada furinho, se eu não me engano, tem uma espessura diferente. Então, não é assim, eu vou pegar um cano velho, colocar uma linguetinha de qualquer jeito e assoprar. Não é bem assim. O ar, ele tem que fluir, bater nas paredes. O som vai ser gerado pela linguetinha que está lá dentro, vai vibrar. Essa vibração vai, lógico, que vai fazer um som, vai ter uma frequência, não vou falar frequência, né? E aí, conforme uma parte vai ser propagada pela frente, né, vou falar da flauta, uma outra parte, aonde vai regular a saída e a saída do ar, é onde eu vou tampar, né? Então, assim, o som sai na parte da frente e sai também pelos furinhos. Vocês se lembram do Eboé que eu infernizei a vida de vocês no ano passado?
Vocês não lembram, gente? O apito. O apito que vocês adoram. Ah, eu lembro. Claro, né? Como que é o formato do Não sei como é apito? que é isso. Como que é o formato do apito? Ela tem uma entrada, lá dentro ela tem como se fosse uma partezinha assim para mais, né? Uma linguetinha. O ar passa, gira dentro do apito. Se eu quero fazer algum efeito, eu coloco uma bolinha lá, porque ele vai fazer com que esse ar vibre de uma forma diferente e sai. Quando ele sai pelo furinho, ele sai aquele barulhão. Então, é o mesmo princípio de todos os instrumentos de sopro. O ar entra, vibra a linguetinha, o ar sai em forma de som. Ok? Ok. Além da vibração das colunas, tem a vibração desse objeto que tá dentro. Ou a linguetinha ou tem uma bolinha dentro do apito, né? No apito tem a bolinha. Se você tirar a bolinha, o som sai limpo, sem nenhuma interferência. Com a bolinha, ela sai aquele... Fica fazendo um monte de barulho. Fica ressonando. Não é ressonando, não. Vai, para essa palavra ressonando. Ela fica... Ela muda, ela fica ruído. Ela faz um outro som. Aparelhos de cordas. Prestem atenção. Eu não vou saber precisar, os meninos que vão saber precisar, mas eu acho que da guitarra o som não sai aqui. Eu acho que ela é captada e ela sai pela caixa, né? Tanto a guitarra quanto o baixo. Professora, Oi. no violino, dentro dele, na madeira de dentro, tem uma madeirinha que se chama alma do violino. E aí, sem ela, o som não sai. Se ela quebrar, então, tipo, não tem mais som. Porque ela propaga, né, esse som. Então, ela vai fazer o que? Ela vai ecoar essa vibração. Ela lá dentro, provavelmente, tem o ar também. Eu não vou precisar a guitarra. Mas o violão é isso aqui, ó. A corda sacudiu, o som foi gerado na corda, porém, ele vai ser empurrado, né? Ele vai ser deflagrado por esse buraquinho aqui. E aí, a madeira também vai ajudar para fazer o quê? Para ecoar melhor o som. O som de violão, vocês podem perceber que tem um som de madeira. Pode perceber que tem um som bem fininho, bem baixo, mas ele tem o som da madeira, né? Do ecoar da madeira, dela sacudindo. O violino, eu nunca prestei atenção, Thais. Obrigada, viu? Nada. E aí a gente tem percussão. Esse daqui parece que é o mais fácil, mas não é, tá? Ele é extremamente difícil de reproduzir, porque essa parte aqui tem que estar extremamente reto. Ele tem que, se tiver um pouquinho frouxo, essa parte aqui que cobre, ele não vai ecoar. Porque eu vou empurrar o ar para baixo, esse ar vai bater nas laterais e vai sair o som. Então, quer dizer, eu preciso com que essa película ela esteja bem firme. As baterias também, ela tem que ter aquela parte que é sei lá o que é aquilo. É um materialzinho que você bate nele, ele ecoa, mas esse barulho é o bater dentro, ele meio que faz com que fosse um eco desse ar batendo nas laterais. E aí você consegue ouvir. Então, o atabaque, os outros, você tem que empurrar o ar para baixo. Quando você bate, você empurra o ar para baixo. E aí você faz com que isso seja propagado pela madeira. E aí você consegue ouvir aquele som específico daquele equipamento, aquele instrumento. E aí o que muda? O que vai mudar, para falar a verdade, o som desse atabaque, de qualquer instrumento de percussão, é o tamanho. Aqueles bumbo bem grandão, japonês, eles são imensos, eles têm um som diferente. Eles têm um timbre, tá? Então, assim, eles têm uma identidade, não é bem aqui é a frequência das músicas. Não, vamos para as notas musicais que eu achei interessante, mas primeiro o timbre aqui. Então, assim, para cada objeto, ele tem um timbre, que é a sua identidade. Então, quando eu falo aqui do violino, independe da nota musical que eu for lá propagar, ele tem a sua identidade. Ele vai fazer esse movimento. E ele vai ter sempre... Coloquei dó, ele vai fazer um movimento. Coloquei lá, ele vai fazer um movimento. É sempre o mesmo, Pro? Não, não vai ser o mesmo, mas ele sempre vai ter a sua identidade. Eu vou identificar o som pela frequência que ele vai estar. E aí a gente volta para essa parte mais difícil, que é notas musicais, que alguém perguntou para mim na outra aula. E aí eu fui atrás, né? O que seria isso? Para falar a verdade, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é uma determinação da qual a gente fez. Oi?
Então, essa classificação fui eu, homem, que não tenho nada para fazer. Fui lá e coloquei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que vai falar na física? E no caso aqui, eu estou usando o Dó. Na frequência, na escala de frequência, o Dó corresponde a 264 Hz. Então, o Dó é 264 movimentos por segundo. E os seus múltiplos também. Então, se ele chegar em 528 Hz, eu ainda estou falando de Dó. Se eu falar em 792 Hz, eu continuo falando em Dó. E assim por diante. Então, para cada nota musical, eu estou falando de uma escala em Hertz, uma escala da frequência, tá? Então, quando eu chego lá em 264 Hz, eu consigo identificar isso como Dó. Ok? Eu tô sozinha de novo? Ô, professora, mas assim, vamos supor, se coloca de novo no slide, por favor. Pronto. Vamos supor, o Ré for 528. Cada um não tem sua denominação de Hertz? Não. Eles são os múltiplos, tá? Então, para ser o Ré, vamos supor, né? Para ser o Ré, ele, na primeira escala dele, vamos supor que é 265. Porque eu tenho Dó, Ré. Entendi. Entendeu? É por escala. Então, entendeu? o múltiplo vai ser daquele, só que 2 vezes, por exemplo, né? Sim, perfeito, é isso. Entendeu? Então, assim, essa forma, eu não vou saber falar do... Eu tive aula de música, mas eu esqueci tudo. Então, quando a gente fala assim das letras, as escalas, elas estão escalonadas numa frequência. Então, quando ela chega nesse ponto exato da frequência sonora, eu estou falando do Dó. Depois eu estou falando do Ré. E depois só vem os múltiplos dele, tá? Tá bom, entendi. Timbre. A voz também tem o seu timbre, tem a sua identidade. Eu consigo... Vocês podem falar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, qualquer letra. Se eu tiver de costa e principalmente vocês do segundo ano, e vocês falarem, eu consigo identificar quem foi que falou. Simplesmente pelo timbre, que é a identidade da voz de vocês. A mesma coisa tem o diapasão. Independente se eu bater mais forte nesse diapasão ou não, quando eu ouvir aqui, eu vou saber que é um diapasão. Eu vou saber que é uma tampa de panela e não é um diapasão. Quando for uma flauta, quando você consegue trabalhar bem isso daí, porque para mim tudo é igual. Quando você ouve uma flauta, você consegue identificar o que é flauta e o que é violão, saber diferenciar os dois, porque a flauta tem a sua identidade, que é o seu timbre, tá? E acabou. Nossa, foi rápido hoje. E acabou a aula, gente. Foi rápido não, foi 1 hora. E dúvidas, lamúrias, vou fazer igual a Alessandra fala. Tranquilo. Tranquilo. Então, assim, na próxima live, eu vou ver se eu acho uma parede, que na minha casa não tem parede. Eu vou instalar uma lousa e a gente vai fazer o quê? Eu não tenho, gente, minhas paredes... Eu moro num apartamento 2x2. Eu moro numa casa 2x2, então não tenho parede ociosa. Então, eu vou ter que achar uma parede ociosa na minha casa. Sem estragar a minha, que eu amo. Porque eu tenho uma que é toda decorada e aquela eu não quero estragar. Então, eu tenho que achar uma, né? Mas, enfim, isso daí é problema meu. Eu tenho que achar. Usa aquela fita 3M, que a sustentação é forte. Colocar uma em cada lado e já era. Só para um dia. Mas mesmo assim, eu vou montar lá, Luzinha, vou fazer igual a Ângela. Vou montar uma estrutura legal para a gente poder ter aula sobre como calcular. Não é difícil, gente. É fácil. Comprimento de onda. Porque vocês vão usar agora, vão usar o ano que vem, quando a gente falar de ondas eletromagnéticas, e é algo recorrente. E é um cálculo tão besta, que, assim, na física, é tudo questão de interpretação. Não é algo igual na matemática, você chega lá e fala, olha, isso aqui eu tenho que fazer usando tal coisa. Na física, eu tenho que olhar do início. Eu estou falando sobre o quê? De energia, então eu tenho que voltar lá. De energia, mas é trabalho? É de joules, então eu tenho que ficar voltando fórmulas até eu chegar no ponto exato onde eu quero chegar. Então, a gente vai tentar ver se consegue, não bular, mas fazer uma coisa mais rápida e mais fácil de identificar como calcular uma onda
qual que quer que seja, porque, para falar a verdade, quando a gente faz o cálculo de comprimento de ondas, a gente faz o cálculo daquele negócio, dos picos, né? Então, que é o cálculo do meio lambda, que é um ponto ao outro na estacionária. Mas é um cálculo tão besta que eu preciso fazer a conta aqui para vocês, tá? Mas isso daí fica para a próxima live. E vamos falar sobre ajustes que terá na escola. De novo, para quem não estava no momento, as aulas presenciais estão sendo ajustadas. Vocês terão notícias durante essa semana. A priori, será os alunos que serão convocados, 15 alunos no máximo por agrupamento, 1 ou 2 professores no máximo por dia, tá? Sala lotada, não pode mais. Existe um monte de regras também para esses 15 alunos que irão, que eles têm que cumprir, que é questão de segurança. Inicialmente, eu já falei e retorno de novo. Como eu peguei Covid, eu não vou poder retornar agora. Por mais que eu esteja na fase de recuperação, que são os 15 dias, eu estou na última semana de recuperação. Uma questão do sim ou do não, agora eu não retorno. Quem retorna são os outros colegas que vão retornar agora, né? A partir, se não me engano, semana que vem. Eu posso ir? Não, somente os alunos que serão convocados. Gente, é questão de saúde pública. Eu gostaria muito, muito, muito que todos estivessem voltando, que a gente tivesse a vida normal. Nossa, vocês não têm noção como eu gostaria. Mas é uma questão de saúde pública. Eu não tive os sintomas tão fortes assim, mas meu marido teve. Ele é jovem, eu sou mais velha que ele. Olha que delícia nesse momento. Eu sou mais velha. Eu não tive nada, eu só tive o que eu falei para vocês. Eu só tive a questão de uma leve dor de cabeça, que a minha dor de cabeça é bem maior do que eu tenho agora. Esse cansaço, que eu já falei que eu não sei se é por causa do excesso de peso. E a questão do olfato que eu perdi. Ele ficou ruim. Ele foi parar no hospital. Então, é algo que a gente não sabe lidar ainda. É uma doença que não é igual gripe, que você vai tomar cimegripe, vai tomar alguma coisa e melhora. Como está no ar, a gente não sabe como vai ser o comportamento de cada pessoa. Então, é questão de saúde pública. Vai voltar todos, Pro? Não. Vai voltar somente alguns alunos. Os 15 que serão convocados. Professores também, somente alguns professores irão retornar e para auxiliar, não é para dar aula. A aula vai continuar nesse formato remoto, a priori. Quando eu falo a priori, é porque não existe nenhuma outra informação até o dia 23 de dezembro. Todos até o dia 23 de dezembro? Até lá a gente vai conversar também sobre isso. Tudo bem, gente? Recuperação, até o dia 18/9. Tá aberto os links, não deixem de fazer. Os links da recuperação tá lá, não sei se já mandaram, é para fazer somente da disciplina que você está com nota vermelha. Terminou os links, não adianta mandar para mim o print do professora, olha aqui. Não vou nem olhar, não vou nem abrir, na boa. O que conta para mim é eu entrar no Google e tá lá o nominho de vocês lá cadastrado, quer dizer que você fez, tá? Outra coisa também em relação a isso, da questão dos links. Teve aluno que falou que não conseguiu abrir. Para abrir, vocês têm que estar Gmail de vocês aberto. Principalmente quando vocês colocam para mandar uma cópia para vocês, enviar uma cópia. Se não tiver, ele não envia, gente. Então, vocês têm que sempre conferir lá. Tá no e-mail de quem aberto, né? Eu estou fazendo pelo PC, dá uma olhadinha lá no Google, vê se está logado. Se fizer pelo celular, aqui, ó, tem dúvidas, entra lá no Google Fotos, vê se ele está logado, entra no Drive, vê se o Drive está logado, está aberto, para poder fazer. Porque senão vocês não conseguem enviar. E aí acontece o que aconteceu. Muitos alunos acabaram ficando sem entregar atividade, achando que tinha entregue e não entregou. Tá bom? E atividades referentes a essa aula, a partir do dia 14/9. Até agora não mudou nada, tá, gente? Algumas aulas vão mudar. Tudo bem? Todos colocaram o nome no chat. E aí, que linda, Tamara. Linda. Sim, professor. Professor, deixa eu perguntar. Você acha que para aqueles 15 alunos que vão ser convocados lá por prioridade, vai ser obrigatório eles irem? Então, tem a questão família. Vocês são menores de idade, né? Então, para que vocês possam frequentar as aulas, tem essa questão também.
O pai tem que concordar, o pai tem que assinar o termo dizendo que pode ir. Porque a gente está até conversando sobre isso. O que eu acredito que vai acontecer? Vai começar em alguns alunos, vocês vão ficar com inveja e vão querer ir também. O pai de vocês vai falar não. Não vai, porque vocês amam a escola, a gente também ama a escola. Aí vai falar, não vai. Vocês vão bater o pé, o pai vai abrir mão e vocês vão querer voltar. E aí é que tá a questão. Não pode voltar todos. E aí a escola vai ter o segundo problema. Só pode voltar alguns alunos por enquanto. Tá bom? Então, para ir para a escola, tem que ter autorização dos pais. Fala aí, Stephanie. A Tamara perguntou se a escola ainda está aberta para pegar a apostila. Tá, se eu não me engano, tá todos os dias aberta, tá? Pode ir lá. Todos os dias. E a partir Tá bom, da semana obrigada. que vem, a partir da semana que vem, das 10h30 à 1h30, vai ter um professor lá também para poder dar auxílio, sei lá, mas é muito distante, gente. É bem. E assim, ó, o que eu quero que vocês entendam? Não é algo que foi programado pela gente, não é algo que está fazendo bem para a gente, bem ao contrário, está fazendo muito mal. A gente está aqui também tendo crise de ansiedade. Tem semana que eu tô bem, tem semana que eu tô péssima. Ontem eu acordei com humor horroroso. Hoje, como eu sabia que eu ia ter live com vocês, eu já melhorei meu humor, né? Então, assim, são coisas que, infelizmente, essa doença trouxe. Se você não ficou doente, não pegou, você criou um outro tipo de transtorno. E a gente vai ter que lidar por um tempo, né? Por enquanto, é o que a gente tem para hoje. Vamos aguardar e orar para uma situação ano que vem esteja bem melhor, para a gente ter um terceirão bom e a formatura, né? Ok? Vou desligar aqui.